Em seu editorial de hoje, o Estadão afirma que as Forças Armadas estariam ao lado do STF e do TSE contra o golpismo do mal perdedor Jair Bolsonaro, que ainda contaria com uma massa de apoiadores, ignorantes, imbecis, e alguns militares rebeldes. Para o jornal, isso demonstra, abre aspas, maturidade institucional em nosso país. Eis um trecho que parece retirado diretamente lá de Nárnia. Abre aspas. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral são outras instituições que funcionam regularmente e têm cumprido suas obrigações constitucionais. Tanto é assim que o STF e o TSE são os alvos preferenciais de Bolsonaro e sua horda de camisas pardas. Uma a uma, todas as tentativas do presidente de desqualificar o sistema eleitoral brasileiro têm sido combatidas com vigor pelo Poder Judiciário. O jornal continua. O TSE, particularmente, tem sido incansável no trabalho de esclarecimento da população sobre a segurança das urnas eletrônicas. Em número recorde, milhões de jovens de 16 e 17 anos responderam ao chamamento de artistas e do TSE para participar das eleições, um sinal inequívoco de fé da nova geração no futuro do país, fecha aspas. O Estadão tucano, comunista, embarca na narrativa midiática de que o STF e o TSE estão apenas reagindo a investidas golpistas do presidente. Os camisas pardas de Bolsonaro, uma tentativa do jornal de criar a imagem de fascista ao movimento orgânico e pacífico de milhões de patriotas, estariam atacando as instituições que, por sua vez, estariam apenas se defendendo de maneira exemplar. Talvez o jornal paulista queira explicar como pode um juiz ser ao mesmo tempo o investigador, o procurador, a vítima no processo e o próprio juiz. Talvez possa nos dizer como se abre um inquérito do fim do mundo de ofício, sem qualquer provocação do Ministério Público, e depois ainda ignora um pedido da Procuradoria-Geral da República para o seu arquivamento. Quem sabe o jornal tucano consiga rebater uma a uma cada denúncia feita por Bolsonaro de abuso de poder do ministro Alexandre de Moraes. Ou vai ver que, por ter Bolsonaro essa inclinação golpista e ser tão perigoso, todo esse arbítrio e abuso de poder possam se justificar pela ótica do Estadão. O jornal poderia também explicar por que o TSE escondeu um inquérito da Polícia Federal sobre uma invasão hacker ao tal sistema inviolável e depois ainda atirou no mensageiro, abrindo por meio do STF um inquérito para investigar o vazamento desse outro inquérito que era supostamente sigiloso, mas que não era sigiloso coisa alguma. Talvez o Estadão possa explicar o papel das Forças Armadas, que ao ser convidada pelo TSE para um comitê de transparência sem muita transparência, fez várias críticas e sugestões ao processo eleitoral, apenas para verem uma a uma elas serem ignoradas e tratadas como mera opinião, e depois ainda receberem alfinetadas do presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, aquele que foi garoto propaganda da Dilma e um simpatizante do MST. Se o trabalho do TSE tem sido incansável para esclarecer a população, então caberia ao Estadão dizer por que o mesmo TSE espalhou a fake news de que bolsonaristas e o presidente desejavam a volta do voto em papel, sendo que o próprio site do TSE tem lá a explicação das vantagens do voto impresso, que não tem nada de mais e não é a volta da cédula. E a real demanda do presidente e seus apoiadores era exatamente essa. Quanto ao esforço de atrair o voto adolescente ao lado de artistas, o voto daqueles que são protegidos pelo ECA se matarem inocentes porque seriam crianças, caberia ao Estadão explicar a coincidência dessa bandeira da oposição esquerdista ser a mesma do TSE, com a ajuda de artistas como Anitta, sendo que o próprio TSE utilizou em suas campanhas gente diretamente ligada ao PT de Lula. Quanta imparcialidade republicana, não? Enfim, o Estadão se transformou numa assessoria de imprensa do STF e do TSE aplaudindo esse esforço todo absurdo para derrotar o presidente. Rasgam a Constituição, adotam um partidarismo escancarado, um viés
obsceno, fazem uma militância ativista, mas desde que o alvo de tudo isso seja Bolsonaro, o Estadão está bem com isso. E o Estadão ainda tenta colocar as Forças Armadas ao lado desse golpismo tosco. Com quem estão as Forças Armadas? Ora, não estão com Bolsonaro, não. Nem estão com STF e TSE, muito menos com Lula. Estão com o povo brasileiro e ao lado da defesa da Constituição em todos os seus artigos, inclusive aquele lá, 142. Se os golpistas dobrarem a aposta e entornarem o caldo, poderão descobrir isso do jeito mais duro que tem, né? Para o Estadão, não vai ser possível rebater nada do que eu estou trazendo aqui de argumentos. Mais fácil apenas rotular a mim e tantos outros como bolsonaristas. Portanto, os camisas pardas do golpista mal perdedor.